todos, sejam bem-vindos e bem-vindas ao meu canal mais uma vez e hoje vamos falar sobre uma frase problemática. No tempo do colono era melhor. Por que vamos falar sobre essa frase? Porque cada vez mais eu vejo angolanos, e não só, ok? Eu sou angolana, eu estou aqui a trazer a realidade do ambiente social que se vive em Angola e dos debates que eu tenho feito parte, ok? Então eu vou falar da realidade do povo angolano especificamente. Apesar de achar que essa realidade pode se estender também para outros países da África, etc. Vamos lá problematizar essa frase. No tempo do colônio era melhor. Devido às dificuldades materiais, devido à pobreza, devido à falta de educação, devido à falta de saneamento base, devido à corrupção que nós temos acompanhando na política, né? Na nossa política angolana, nós sabemos muito bem quais são as condições deploráveis que o nosso povo vive. E neste contexto tem-se disseminado muitas vezes essa frase, no tempo do colono era melhor, o que me deixa extremamente triste porque eu penso, essas pessoas não sabem de história, essas pessoas acham que os lucros da era colonial ia para africanos, essas pessoas estão conscientes do lugar que o africano ocupava no tempo colonial para ousarem dizer que no tempo do colônio era melhor, independentemente da nossa situação hoje, da nossa precariedade, dos motivos que eu já enumerei no início do vídeo, nós não podemos nos deixar levar com discursos como esses. Porque discursos como esses, que no tempo do colônio era melhor, são exatamente esses discursos que os whites caucasianos vão se apegar e vão dizer, olha, até os vossos sabem que no tempo do colônio estava melhor. Vocês realmente não sabem se governar. E pronto, abre inúmeras possibilidades de outras pessoas legitimizarem a colonização, o tráfico de escravo e toda a marginalização que o povo negro já passou historicamente. Não concordo que, independentemente da nossa pobreza, da nossa realidade material ser muito precária hoje, nós tenhamos que usar esse tipo de falas, até porque é completamente irreal que no tempo do colônio era melhor. Era melhor para quem? Para o assimilado ou para o indígena? Porque havia distinção mesmo entre os africanos e eles só consideravam assimilado à cultura europeia aquele indivíduo que se comportava como europeu. Ou seja, se tu falasses línguas nacionais, quimbundo, umbundo, tu eras um matumbo, se comesses com a mão, tu não eras civilizado. E nós não podemos deixar com que retóricas como essa de no tempo do colônio era melhor se propaguem no seio da juventude, porque não é verdade. Os angolanos, os africanos, trabalhavam com chicote no meio das plantações, ao sol infernal, para receberem quê? Zero, nada. Era um trabalho não remunerado, era um trabalho... Epá, eu até me sinto super mal em estar aqui a apelar para que nós não usemos esse tipo de expressões. Quase se nós sabemos o que é história, vocês pensam o quê? Vocês pensam que os tributos, e que muitos até usam outro discurso, na era colonial nós tínhamos fábricas, nós exportávamos isso, exportávamos aquilo, exportávamos... Ok, mas essa riqueza ia para o bolso de quem? Dos nossos antepassados? Dos angolanos? Ou ia para o bolso do colono? Dos salazaristas, dos fascistas? Temos que repensar muito bem qual é o caminho que nós queremos levar o nosso debate, a nossa abordagem. Essa expressão, no tempo do colono, era melhor. Era melhor para quem? Para o africano ou para o próprio colono? Porque aí se me disses, ok, no tempo do colono era melhor para o colono, isso sim, porque era eles quem ficavam com os rendimentos de toda a produção, eram eles que oprimiam a população e saqueavam matérias-primas e todo o dinheiro para construir não só Portugal, como outros países. Portanto, não vejo sentido nesta retórica de no tempo do colono era melhor. Melhor para quem? Para complementar o vídeo, além de laços familiares serem quebrados por causa do tráfico de pessoas escravizadas, além do abuso sexual que muitas mulheres sofriam por parte de senhores caucasianos, muitas eram escravas sexuais, né? Para além também do trabalho forçado, havia exatamente aquela relação de senhor e basicamente empregado. Muitas famílias portuguesas, não só em Angola, tinham milhares, imensos escravos, né? Tinham imensos criados, pessoas que nunca tinham tido o privilégio de ter criados, né? Em Portugal mesmo continental, não ultramar, tiveram a oportunidade de ter. E eu também senti que eu não frisei aqui sobre o papel da mulher. Não havia distinção de género, gente. O que isso significa é, as mulheres desempenhavam exatamente os mesmos papéis que homens. E, muitas das vezes, mesmo grávidas, eram obrigadas a trabalhar nas plantações. Se não o fizessem, eram escuteadas. Os bebês, quando nasciam, a maior parte eram separadas, quebrando laços familiares. Então, eu não tenho,
O que é que vocês precisam? Nós sabemos do que é que foi a história, nós sabemos, e eu aconselho muito este livro da Angela Davis, que é Mulheres, Raça e Classe, apesar de falar do sistema escravagista da América, né, dos Estados Unidos, nomeadamente, tem muitas similaridades do sistema colonial português e, em geral, eu penso eu, não dá para levar a sério pessoas que têm esse tipo de discurso. Tinha-se aquele medo e tem vários documentários aqui no YouTube, por exemplo, a retratar como é que era Portugal do ultramar, como é que era a relação de servidão entre realmente os portugueses, os senhores e os colonizados, os africanos, não é? Havia distinção. No início houve um projeto que foi o projeto de levar para lá os degradados, basicamente, ou seja, que eram os portugueses mais inferiores que tinham cometido assassinos de primeiro grau, homicídios e etc. de primeiro grau e eram levados para lá para civilizar os africanos. Nós temos imensos arquivos históricos que nos mostram nitidamente de que é uma falácia, é uma mentira, nós estamos a propagar esse tipo de ideia de que no tempo do colônia era melhor. Os movimentos que lutaram para a libertação de Angola tiveram que estar na clandestinidade durante imenso tempo. Por quê? Porque qualquer oposição, qualquer ideia que se opunha ao regime colonial, à escravidão que nós estávamos a viver, era silenciado, era boicotado. Isso, no meu ver, é até um desrespeito tremendo para com aqueles que deram a vida a lutar pela revolução, aqueles que deram a vida a combater o colonialismo em Angola. Isso é uma falta de respeito e eu tenho a certeza até que nós, juventude, não podemos usar, independentemente de hoje a nossa vida, a nossa realidade material, a nossa política ser complexa e não está bem, não podemos deixar que esse tipo de discurso se propaguem. Nós estamos a dizer então o quê? Venham nos gerir, venham, voltem aqui, nos colonizem de volta, porque no vosso tempo era melhor. Que isso nem é verdade, eu já desfiz aqui esses argumentos, porque o lucro de tudo... ia para os senhores, ia para os caucasianos, não ficava na mão de africanos, na mão de angolanos. Então, isso é um argumento do tempo do colônia, era melhor sem nexo, é um pensamento propagado pela direita, com certeza, para, às vezes, justificar a colonização e dizer, não, aqueles povos não eram civilizados mesmo. E nós temos que ir lá porque, para deixarem melhores, vamos parar, por favor. Que tipo de discurso é esse? Ainda por cima nós jovens que sabemos da realidade histórica, gente. Pelo amor de Deus, não faz sentido nenhum jovens dizerem no tempo do colônia era melhor. Era melhor para quem? Se o ateu assimilado era expulso no final do dia da cidade de Luanda, era melhor para quem? Era melhor para o colono. Independentemente de tudo, friso aqui mais uma vez, independentemente de tudo, não podemos nos deixar levar por discurso como esses que dão aval a fascistas que já pensam isso, só não têm coragem de dizer, mas quando vêm outros africanos a dizerem, se sentem também, ok, se ele próprio diz, então também vou dizer, porque vocês fizeram mal de se livrar do colono, vocês deviam ter deixado os portugueses aqui. É isso que esse tipo de discurso influencia. Não acho nada benéfico para nós, porque isso não é a realidade. No tempo do colônia era melhor para o colônia e ponto final. Não era melhor para os nossos ancestrais que eram chicoteados, que eram obrigados a fazer trabalhos forçados sem remuneração, trabalho escravo, que eram traficados. Não vamos romantizar essa fala. No tempo do colono era bom só para o colono. Viva Angola livre!